E isso que a Marvel tá fazendo com Tom Holland agora é surreal. Tô transformando ele num novo Homem de Ferro. E a gente achou que isso tinha acabado, né? Mas parece que agora vai ser bom. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa nós tivemos o encontro de 3 gerações de Homens-Aranha do cinema. O Tom Holland, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire. A empolgação de nós nos depararmos com essa reunião nas telonas e a expectativa de ver isso se estender em outras produções deu lugar, na verdade, a uma frustração. Porque nós não sabíamos se o Tom Holland ia continuar de fato como Homem-Aranha depois de Sem Volta Pra Casa. Pelo menos não oficialmente, não tinha nenhum contrato, nada confirmado. E até brechas para Marvel parar com a participação dele no universo cinematográfico da Marvel se quisesse. Já que todos que sabiam que o Peter Parker era o Homem-Aranha tiveram suas mentes apagadas desse conhecimento no final do filme. Por mais que os executivos da Sony tivessem falando que ia rolar uma nova trilogia do Homem-Aranha do Tom Holland, a única coisa oficializada pelo Kevin Feige é que eles já estariam trabalhando em mais um filme, pelo menos, dele. Isso ele já disse em várias entrevistas, tá? Só que pode não ser só isso. O Tom Holland, como Homem-Aranha, pode voltar ainda esse ano nos cinemas. Como Homem-Aranha no multiverso cinematográfico da Marvel de uma forma inesperada. E ainda, ele teria um papel muito importante no próximo filme dos Vingadores. Pra começo de conversa, a gente sabe que o próximo filme aguardado do Homem-Aranha não é com o Tom Holland, é através do Aranhaverso, onde o protagonista é o Miles Morales. É a continuação do filme de 2018, que fez o maior sucesso, chamou a atenção de todo mundo, e por isso todo mundo tá tão ansioso por essa continuação. Acontece que através do Aranhaverso estava previsto inicialmente para 2022, mas acabou sendo adiado para 1º de junho de 2023. E apesar disso ter decepcionado a gente na época, o adiamento do filme pode ter sido por uma ótima razão. Vale dizer que mesmo entre novembro e dezembro lá de 2022, já rolavam uns rumores na internet de que o Tom Holland estaria na animação através do Aranhaverso. Só que esses rumores meio que esfriaram. Uma entrevista do Chris Miller, que é produtor executivo de Aranhaverso, sustentou esses boatos, porque ao ser perguntado se poderíamos ver o Tom Holland no filme, ele respondeu o seguinte: abre aspas, digamos que tudo é possível no multiverso, fecha aspas. E aí que vem a reviravolta, porque essa história tá voltando. E de acordo com o informante, que já acertou algumas informações aí, o Jeff Snyder, no programa dele do YouTube chamado The Hot Mic, o Tom Holland está sim na animação Homem-Aranha através do Aranhaverso. Só que ele não estaria em formato animado, mas sim em carne e osso, ou seja, em live action, interagindo com os personagens animados. Inclusive a participação dele em Aranhaverso teria sido responsável pelo atraso do lançamento do filme. Mas rapidinho, dá uma teiada aqui no botão de se inscrever e faça parte da família Loquia, pô, adoraria ter a sua acompanhando nos próximos vídeos. Isso me ajuda pra caramba. E um grande abraço pra você que já faz parte da família Loquia. Beijo lá e vamos continuar. O Jeff Snyder ouviu ainda que uma das dimensões para onde o Miles Morales iria viajar no filme seria justamente a dimensão que o Homem-Aranha do Tom Holland vive. Basicamente é o universo 616, o universo principal do UCM. Vale dizer que em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura tem uma ceninha onde o Doutor Estranho passa por um universo animado. Ou seja, já está comprovado que existe essa possibilidade de interação entre a realidade de atores em carne e osso com a realidade de personagens animados. Então não seria uma coisa absurda isso acontecer nesse filme. Na época, quando os boatos dessa participação começaram a surgir, o canal do YouTube, inclusive chamado Corridor, até imaginou como esse encontro poderia acontecer. E o resultado da animação ficou muito maneira. Vale a pena demais assistir, eu fiz até um vídeo curto a respeito disso. É impossível não lembrar de uns filmes tipo Space Jam, quando a gente vê uma parada dessa, sabe? Ver um ser humano interagindo com um desenho animado. Algo curioso que vale mencionar é que o Homem-Aranha do Miles Morales dessa animação é propriedade nos cinemas da Sony Pictures, enquanto o Tom Holland, como Homem-Aranha, é meio que uma guarda compartilhada da Sony com a Marvel Studios, apesar de todos esses personagens serem da Marvel nos quadrinhos, mas nos cinemas os direitos são meio que compartilhados, assim, porque a Sony Pictures tem os direitos para os cinemas. Então,
essa interação mais intensa do Tom Holland nesses universos da Sony indicam a existência de um novo acordo aí em vigência, um novo contrato para o Tom Holland, onde ele talvez apareça mais ativo nas produções da Sony também. Nós já vimos um pouquinho disso, sabe? O Tom Holland e personagens que surgiram nas produções da Marvel Studios, migrando para produções que originalmente eram apenas da Sony Pictures, acontecendo anteriormente. Como foi o caso do Abutre, que surgiu em Homem-Aranha de Volta ao Lar, aparecendo no filme Morbius, que era só da Sony, e o Tom Holland, que também fez uma participação especial ali, só a imagem dele na cena pós-créditos do filme Venom, Tempo de Carnificina, e o próprio Venom, que fez uma participação especial na cena pós-créditos de Sem Volta Pra Casa, que, enfim, o Venom também era só da Sony, e Sem Volta Pra Casa é uma guarda compartilhada entre a Sony e a Marvel Studios. Então essa linha aí que separa as produções do Homem-Aranha em serem, só da Sony e guarda compartilhada Marvel Studios e Sony Pictures, essa linha deve ficar mais turva. E todos os personagens que pertencem ao universo do Homem-Aranha devem poder interagir mais livremente a partir de agora, aparentemente. Inclusive, isso pode nos dar a possibilidade de vermos o Miles Morales em outras produções do Homem-Aranha. Talvez não o Miles Morales da animação Aranhaverso, mas um outro Miles Morales. Aliás, é isso que diz um outro informante chamado Film Odyssey. Abre aspas, Miles Morales estará em Homem-Aranha 4. Ele não terá a mesma idade do Peter, ele será mais jovem. Um pouco de tempo terá se passado desde Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, pelo que posso dizer. Nenhuma palavra sobre se Donald Glover retornará como seu tio, teremos que ver. Porque em Homem-Aranha de Volta ao Lar, apareceu Donald Glover interpretando o tio do Miles, mas não apareceu o Miles, então assim, essa informação aí pode ser um tiro no escuro, né? Nada certo. Porque como o próprio Kevin Feige disse, no ano passado, esse quarto filme do Homem-Aranha tá em processo de roteirização apenas. Com tudo isso saindo, as coisas vão esquentando, né? Já em outubro de 2022, rumores sobre um novo contrato entre o Tom Holland, a Sony e a Marvel já começaram a surgir. A Grace Randolph, que é uma jornalista com vários informantes, diz que a Disney e a Sony estariam muito perto de formalizar um novo acordo sobre o Homem-Aranha. E ao assinarem, poderiam trabalhar com o Tom Holland em Homem-Aranha 4 e provavelmente Dinastia Kang e Guerras Secretas. Na época, um outro jornalista do Cosmic Circus disse que o contrato do Tom Holland não incluiria participações em séries e produções do Disney Plus. O que é uma coisa importante também. Isso já cortaria as nossas esperanças de ter o Homem-Aranha na série do Demolidor, por exemplo. Já aquele informante, o Zack Snyder, que eu comentei anteriormente, foi mais enfático ao afirmar que o Tom Holland já teria assinado um contrato com a Marvel Studios e a Sony para a tal nova trilogia dele. Esses rumores não foram carimbados ainda, sabe? Não tá oficializado. Mas, como dá para perceber, vem de várias fontes diferentes, várias pessoas diferentes falando isso. E cá entre nós, vamos combinar, depois que a Marvel, nos cinemas, aposentou seus grandes atores como Chris Evans e Robert Downey Jr., o Tom Holland foi um dos poucos atores que sobraram, junto com talvez o Benedict Cumberbatch, Chris Hemsworth. A Marvel, eu acho que não abriria a mão dele tão fácil. Dificilmente ele ganharia só mais um filme, como é o caso desse filme aí, que o Kevin Feige confirmou que estavam trabalhando. A pergunta que fica é, quando é que se encaixaria o próximo filme do Homem-Aranha na lista de lançamentos da Marvel para as próximas fases? Porque isso define muita coisa. E a informante My Time to Shine Hello disse no Twitter que Homem-Aranha 4 seria lançado antes de Vingadores Guerras Secretas, ou seja, até 2026. O que é muito tempo aí pra frente, porém, pode significar que o personagem teria uma importância grande pro final dessa saga do multiverso. E isso é confirmado pelas duas outras grandes revelações supostamente feitas por ela. Ela diz que o Tom Holland assinou um mega contrato em segredo para interpretar o Homem-Aranha e que esse personagem iria liderar a equipe dos Vingadores em Dinastia Kang. Só para deixar claro, tá? Essa informante aqui, ela vem acertando informações desde WandaVision. A gente tem acompanhado aqui desde aquela época.
E quando as informações não são precisas, muitas vezes acaba sendo confirmado que não foram precisas porque a Marvel mudou os planos depois. E não porque a informação estava falsa para começo de conversa. Ou seja, ao que tudo indica, nesse momento a Marvel estaria de fato planejando colocar o Homem-Aranha como grande cabeça dos Vingadores. Como é que o Homem-Aranha conseguiria chegar tão longe assim? Você lembra que ninguém mais sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha, inclusive os Vingadores. Será que esse lance dele liderar os Vingadores seja uma parada do tipo não ser o líder tático? Porque essa parada de ser o líder tático poderia cair em cima da Capitã Marvel ou do próprio Capitão América, o Sam Wilson. Mas sim ser tipo o líder espiritual, o cara que vai ser o protagonista do filme. Até porque Vingadores Guerra Secretas seria um filme multiversal, um grande crossover de multiverso. E o Homem-Aranha já teve uma grande experiência com o multiverso no filme dele, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E, como a gente já conversou, ele também deve ter uma grande experiência com o multiverso em Homem-Aranha através do Aranhaverso. Ou seja, ele pode ter um baita conhecimento de realidades alternativas e de versões dele alternativas também, o que pode ajudar muito nessa batalha contra o Kang. Talvez ele seja até considerado um ser Nexus nessa história toda aí. Será? Nos quadrinhos de Dinastia Kang, que nós já contamos a história completa aqui no canal, num vídeo do Histórias com Lokia, vou deixar o link aqui embaixo, nós vemos um lado mais tático do Kang, o Conquistador, onde ele derrota os Vingadores e vai conquistando todo o planeta. Vários dos heróis morrem nesse arco, mas não existe uma participação de fato do Homem-Aranha na história. Então, será que essa liderança dele vai acontecer mais pro final do filme, em preparação pro filme Guerras Secretas? Porque aí, de fato, nas Guerras Secretas mais recentes dos quadrinhos, que aconteceu ali em 2015, rola uma presença mais importante do Homem-Aranha, o Homem-Aranha do Miles Morales, inclusive. Também já contei a história dessas Guerras Secretas aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. E vai dizer que, pô, essa cronologia aí meio que não bate, né? O Homem-Aranha seria um dos líderes de Dinastia Kang e o filme dele seria antes de Guerras Secretas. Então o filme dele seria entre Dinastia Kang e Guerras Secretas. Seria um filme que aconteceria no meio da bagunça aí. Insano, seria insano. Com isso, sem dúvidas, fica claro pra mim que parece que a Marvel Studios, em conjunto com a Sony Pictures, estaria trabalhando para transformar o Tom Holland no novo Robert Downey Jr. É ou não é? Que o Robert Downey Jr. era meio que aquela cola que unia todo o universo cinematográfico da Marvel e todas as histórias, todos os Vingadores juntos, pelo seu carisma, pela importância do seu personagem, e o Homem-Aranha possivelmente vai ser esse personagem daqui em diante. O que faz todo sentido, porque o Homem-Aranha também é o personagem mais importante, mais famoso da Marvel. Comenta aqui o que você acha disso, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Lokia e a gente se vê na próxima.